né, nós finalizamos aí o conteúdo teórico e estamos aí com essa pendência do conteúdo prático, tá? Que nós iremos realizar aí quando retornarmos às aulas presenciais, né? O conteúdo prático, todo o conteúdo prático, eu já coloquei para vocês no portal de vocês, tá? No ambiente virtual de vocês. Ao todo, deixa eu contar aqui, ao todo, nós temos 6 roteiros de aulas práticas, tá? Nós temos 2 roteiros de exercício passivo, nós temos 2 roteiros de exercício ativo livre e ativo assistido e resistido, e nós temos 2 roteiros de alongamento muscular, tá? Então, esse é o nosso conteúdo prático, tá? Então, teoricamente, nós temos aí pelo menos umas 5 aulas práticas, tá? Para a gente realizar aí quando retornarmos às aulas, tá? Então, pessoal, nosso intuito aqui, né? Putz, espera só um pouquinho, gente, tem um probleminha aqui. Ô, pessoal, desculpa, deu um probleminha aqui no meu computador. Bom, então nós temos aí os roteiros que eu já coloquei para vocês no portal de vocês. Aí vocês conseguem realizar o download lá dos roteiros, tá? Hoje, pessoal, eu vou apresentar para vocês os 2 roteiros de exercício passivo. E aí ele é bem rápido, tá? Vou fazer só uma breve apresentação dos roteiros para vocês. E na semana que vem eu apresento os roteiros das aulas práticas de ativo, ativo livre, ativo assistido e resistido. E na próxima, daqui 2 semanas, né? Faço a apresentação do roteiro de alongamento muscular, tá? Então, hoje é uma aula bem rápida, aí é só para fazer uma apresentação do roteiro. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão visualizando minha tela, pessoal? Tela do Word aqui? Eu não. Alguém está conseguindo? Alguém está visualizando, gente? Ahí foi, Danilo, ahí dá para ver uma série de arquivos. Aí pronto, aí foi. Vocês estão visualizando o meu roteiro aqui do Word? Sim. Eu não. Tá, beleza. Eu não. Então, quem não tiver, Agora eu tô. sai. Quem não tiver, sai e entra novamente. Olha, então nós temos o roteiro aqui, esse nosso primeiro roteiro de aula prática, tá? É o roteiro de exercício passivo de coluna vertebral e membros superiores, tá? Então esse é o nosso primeiro roteiro. O roteiro, ele é dividido da seguinte forma, né?
Cada tema de aula, né? Nós temos aí 2 aulas práticas. Uma aula prática voltada para a coluna vertebral e quadrante superior, e uma aula prática voltada para o quadrante inferior. O roteiro de exercício passivo, ele é bem interessante, porque ele aborda tanto os exercícios da osteocinemática, né? Flexão, extensão, abdução, rotação interna, rotação externa, e assim sucessivamente. E ele também aborda os movimentos da artrocinemática, tá? Então, a gente vai estudar as mobilizações articulares passivas. Então, isso que é interessante desses roteiros, tá? Então, lembrando aqui, né, eu faço só uma... Façam um download depois, tá, pessoal? Deixem na máquina de vocês, no computador de vocês, esses roteiros. Então, só para recapitular aqui, né, o que é o exercício passivo, né? Então, é aquele tipo de movimento, né, com pouca ou nenhuma contração muscular voluntária, tá? É um movimento dentro da amplitude de movimento do paciente, sem qualquer restrição, tá? Nesse primeiro roteiro, pessoal, nós vamos falar... Deixa eu só aceitar o pessoal. Nesse primeiro roteiro, nós vamos falar aí da mobilização articular, tá? Mobilização articular, quando a gente fala de mobilização articular, nós estamos, né, nos referindo às técnicas de trabalho de artrocinemática, que é aquele micromovimento que ocorre dentro da articulação, tá? Estamos falando da artrocinemática, tá? Então, a técnica de mobilização articular, ela tem o intuito de melhorar o movimento da artrocinemática, que é um movimento acessório, tá? Permitindo aí uma melhora do deslizamento articular entre as superfícies articulares. Esse é o intuito da mobilização articular. A mobilização articular, pessoal, ela é classificada em alguns graus. Então, nós temos o grau 1, nós temos o grau 2, nós temos o grau 3, nós temos o grau 4 e nós temos o grau 5, tá? O grau 1, o grau 2, o grau 3 e o grau 4, do 1 até o 4, são técnicas de mobilização. Então, do grau 1 até o grau 4, são técnicas de mobilização. O grau 5 é uma técnica de manipulação, tá? Acho que todos conhecem que é quiropraxia, a osteopatia, que dá aqueles estralos na coluna, tal. Aqueles estralos, nós chamamos eles de thrust, tá? É uma técnica de alta velocidade. Então, essas manipulações, né, que são esses estralos, né, entre aspas, na coluna, em articulações periféricas, tal, essas técnicas são classificadas como grau 5, tá? Então, essas técnicas aí que tem esse estalido são classificadas como grau 5, que são as técnicas de manipulação. Quando você pega uma articulação e faz um movimento bem leve com a articulação, sem promover nenhum estalido, nada, você está trabalhando essa articulação com a mobilização. E a mobilização é classificada em grau 1, 2, 3 e 4. Beleza? O que muda do grau 1 até o grau 4? A velocidade e a amplitude de movimento. Então, resumindo, mobilização articular. Grau 1, 2, 3 e 4. Grau 5 é a manipulação.
Beleza? O que muda do grau 1 até o grau 4? A velocidade e a amplitude de movimento, tá? Danilo, mas eu gosto de trabalhar mais técnicas suaves, ao invés de trabalhar, por exemplo, essas técnicas mais bruscas, que é o grau 5. Eu posso trabalhar com o paciente? Pode. O efeito fisiológico da mobilização é idêntico à manipulação, tá? Que fique bem claro. O efeito fisiológico da manipulação é idêntico à mobilização. O grau 1 e o grau 2, né, que a gente vai fazer isso na prática, que eu vou ensinar vocês, né? Ó, isso é uma técnica grau 1, isso é uma técnica grau 2. O grau 1 e o grau 2, nós utilizamos, como são técnicas bem superficiais, né, com uma amplitude bem mínima aí, e uma velocidade bem mínima também, o grau 1 e o grau 2, nós utilizamos aí para o tratamento da dor. Tá? Então, quando o paciente tem alguma dor articular, uma dor mecânica, uma dor articular, nós utilizamos o grau 1 e o grau 2. Tá? Quando o paciente já não tem mais dor, ele não tem mais dor, você quer aumentar a amplitude de movimento desse paciente. Você quer aumentar a amplitude de movimento desse paciente. Você utiliza daí o grau 3 e o grau 4, tá? Então, para o trabalho de dor, eu quero melhorar a dor do paciente. A principal queixa do paciente é a dor. Você trabalha o grau 1 e o grau 2. O paciente está relatando que ele não tem amplitude de movimento. Ele não tem dor. Ele não consegue, por exemplo, colocar a mão no chão. Ele não consegue rodar o pescoço. Ou seja, a principal queixa dele é a rigidez. Aí você trabalha grau 3 e grau 4. Aí o grau 5. O grau 5 você trabalha tanto a dor do paciente como a rigidez. Tá? Então, esse é o diferencial do grau 5. Você trabalha os dois numa mesma técnica. Mas eu posso trabalhar só a mobilização para dor e para rigidez? Pode. Você trabalha para dor, por exemplo, um grau 2, e depois para rigidez você trabalha um grau 4. Tá? Posso trabalhar as duas formas juntos? Pode. Você trabalha a manipulação, você trabalha a rigidez e a dor numa mesma sessão, de uma única forma. Tá? Então, esses graus, grau 1, 2, 3, 4 e 5, esses graus são classificados para o movimento da artrocinemática. Tá? A artrocinemática. Somente a artrocinemática que tem essa classificação de graus. Tá? Do grau 1 até o grau 5. Aqui a gente vai aprender na prática, né? As técnicas para o quadrante superior, né? Como esse primeiro roteiro aqui é para quadrante superior, então nós vamos aprender aí a articulação glenumeral. Então a gente vai trabalhar os movimentos da osteocinemática da glenumeral. Quais são esses movimentos? Flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial e lateral, tá? Abdução e adução lateral. Depois vamos trabalhar a articulação do cotovelo e do antebraço. Depois a articulação do punho. Depois a articulação metacarpo-falangiana, as interfalangianas, o complexo do polegar. Depois o tronco. Vamos trabalhar coluna cervical e coluna lombar. E faltou aqui também coluna torácica, tá? Então é cervical, lombar e torácica. Feito? E aqui eu coloco alguns exemplos de movimentos, né? No caso, esses movimentos aqui, ó, da figura 2.5, são movimentos, pessoal, macros, ou seja, são movimentos da osteocinemática,
Então, a gente vai realizar exercícios passivos, né? Por exemplo, aqui para cervical, para flexão, extensão, rotação, flexão lateral. Tá? São esses movimentos. Nós temos aqui alguns movimentos da coluna torácica e da coluna lombar. Vou mostrar para a prática para vocês, na prática, como que a gente vai avaliar somente a cervical, depois a gente vai avaliar somente a coluna torácica, e depois nós vamos avaliar somente a coluna lombar, que tem a forma correta de você trabalhar somente com a lombar, tem a forma correta de você trabalhar somente com a torácica, e tem a forma correta de você trabalhar somente com a coluna cervical. Aqui nós temos os movimentos escapulares, né? Então, mostrando aqui, por exemplo, uma elevação, mostrando os movimentos da osteocinemática, tá? Então, nós vamos avaliar aí os movimentos da osteocinemática e os movimentos da artrocinemática escapular. Vamos realizar aí a elevação da escápula, o abaixamento da escápula, a rotação lateral da escápula, a rotação medial da escápula, a protrusão da escápula, a retração da escápula. Todos esses movimentos, tá? Aqui mostrando os movimentos do ombro, né? Os movimentos da osteocinemática. Pessoal, vocês estão percebendo, né, que eu falo bastante sobre movimentos da osteo e os movimentos da artrocinemática. Vocês estão percebendo como é importante, né, essa questão dos movimentos da osteo e da artrocinemática. Aqui os movimentos do punho, tá? E aqui a gente começa com os movimentos da artrocinemática, né? A primeira etapa da prática no movimento da artrocinemática é testar a tração. Nós chamamos isso também de decoaptação articular. Você vai testar a interlinha articular do paciente, tá? Olha aqui, por exemplo, essa imagem. Um terapeuta, né, segurando no antebraço do paciente. Não, desculpa, é um pé. É um pé. Segurando aqui no tornozelo do paciente, tá? E na perna do paciente, ele está fazendo uma tração. Ele está aumentando aqui a superfície articular do tornozelo do paciente, da articulação talocrural, né? Articulação responsável por realizar o movimento de dorsiflexão e flexão plantar. Tá? Então, está testando a interlinha articular aí do paciente, tá? Com uma tração. As trações, pessoal, elas podem ser aí classificadas em tração grau 1, a tração grau 2 e a tração grau 3, tá? A tração grau 1, você só realiza o tracionamento da superfície articular. A tração grau 2, você traciona a superfície junto com a cápsula articular. E a grau 3, você já traciona, se puxa bastante a articulação e você já trabalha a interlinha articular, a cápsula articular e você já trabalha tecidos moles. Tá? Essa é a diferença aí. Então, essa primeira aula prática aqui de exercício passivo, né? O intuito aqui é eu apresentar isso daqui para vocês, ó. A diferença dos graus de mobilização articular. Essa é a principal etapa. O que a gente vai classificar? Que eu vou mostrar para vocês. Olha, isso daqui é um grau 1, isso daqui é um grau 2, isso daqui é um grau 3, isso daqui é um grau 4, isso daqui é um grau 5. Tá? A gente vai fazer uma dinâmica lá. Olha, eu quero que vocês avaliem
a quarta vértebra lombar. O movimento da artrocinemática da quarta vértebra lombar. Aí vocês vão lá e vão avaliar o movimento da artrocinemática. Ah, eu quero que vocês avaliem o movimento de rotação lateral da escápula. Vocês vão lá e vão avaliar o movimento de rotação lateral da escápula. Esse vai ser nosso intuito da prática, tá? Trabalhar dessa forma aí, essa questão de avaliação, e já a mobilização já é uma técnica de tratamento, tá? Então esse é o nosso primeiro roteiro de aula prática de exercício passivo. Esse aqui é o nosso segundo roteiro de exercício passivo. Alguma dúvida, pessoal, no primeiro roteiro? Querem perguntar alguma coisa? Não? Tudo bem? Pessoal, não se esqueçam, né? Deu para perceber que, né, quando a gente voltar, quando a gente for fazer essas práticas aí, roupa confortável, tá? No laboratório. Roupa confortável. Vocês não vão conseguir avaliar aí, tratar o paciente, por exemplo, com calça jeans, tá? Vai com uma, sei lá, vai de calça, né? Que sem calça não entra no laboratório, né? Vai com uma calça, por exemplo, mas vai com um short por baixo, algo do tipo, tá bom? A prática a gente vai precisar fazer essas avaliações. Esse é o nosso segundo roteiro. Esse é o nosso segundo roteiro, que a gente vai trabalhar o quadrante inferior. Exercícios passivos, né, voltado aí para o quadrante inferior. Então, nós temos aqui, né, a gente vai começar trabalhando aí com as mobilizações da articulação do quadril, tá? Podem reparar essas fotos aqui, pessoal, são as fotos aí do livro digital de vocês. Então, nós temos aí umas técnicas aqui para trabalhar o complexo capsular do quadril, complexo posterior do quadril, né? Você deixa o paciente deitado em decúbito dorsal, realiza aqui uma flexão da coxa femoral, né? E trabalha a decapitação do quadril, tá? Esse é um movimento para você, quando o paciente tem uma restrição no movimento de flexão do quadril, tá? Ele não consegue fazer o movimento de flexão do quadril. Aí você trabalha essa técnica aqui. Nós temos uma outra técnica muito interessante, né, que o paciente responde muito bem, aquele paciente que sofre de patologia degenerativa no quadril, ou seja, a osteoartrose do quadril. Quando ele tem lá uma diminuição de movimento do quadril em todos os planos, né? Ele não consegue realizar flexão, não consegue realizar extensão, não consegue realizar rotação interna, rotação externa, né? Geralmente ele tem aí um processo degenerativo na articulação do quadril. Aí você faz uma técnica global, né? Que é um movimento de tração do quadril, né? A gente viu no primeiro roteiro lá, que a gente vai testar a tração. Você vai deixar o paciente deitado aqui, aí você vai passar aqui a sua mão no pé do paciente e vai fazer aqui uma tração crânio-caudal, tá? Que é o deslizamento inferior do quadril, ou também conhecido como tração global do quadril. A próxima técnica é uma técnica aí para ganhar o movimento de adução do quadril, tá? O paciente que tem dificuldade em realizar a adução do quadril. É uma técnica bem interessante. Se vocês repararem, pessoal, reparem que a fisioterapeuta aqui, ela está com um tipo de um cinto. É um cinto que passa aqui na cintura dela, né? E passa lá na coxa do paciente. O intuito desse cinto aqui é potencializar a tração, para ela não ficar se matando de fazer força ali, né? Pega um jogador de futebol, por exemplo, né? Que tem a coxa bem grossa lá de músculo. Para você não ficar se matando de fazer força, você utiliza esse cinto, para esse cinto te auxiliar no movimento de tração, tá? Então ela está fazendo um movimento de deslizamento lateral,
para aumentar a adução do quadril, tá? Então, uma técnica também de mobilização. Essa é uma técnica bem parecida com a primeira, tá? Você deixa o paciente de decúbito dorsal, você faz assim, como se for o terapeuta fazendo uma pressão para baixo. Só que quando ele faz essa pressão, ele... Tudo bem, pessoal? Estão me escutando? Pessoal, estão me escutando? Sim, professor. Beleza, é que estava chovendo aqui e às vezes cai minha internet. Vamos lá. Então, essa técnica aqui, ó, é um deslizamento posterior do quadril. Você deixa o paciente deitado, né? O interessante da mobilização articular, pessoal, dessas técnicas que eu vou passar para vocês, é que são técnicas que você tira a dor do paciente em 20 segundos, no máximo, tá? Porque você estimula muito as terminações nervosas, você trabalha muito a sensibilização periférica, a sensibilização central. Então, a tendência de você melhorar a dor do paciente é muito rápida, tá? São técnicas aí que você tem uma resposta aí uma resposta terapêutica muito rápida, tá? Então, deslizamento posterior aqui. Nós temos um deslizamento medial para você ganhar a abdução do quadril, né? Você deixa o paciente decúbito lateral, ó. Então, você faz um movimento passivo, olha o que ela está fazendo aqui, a terapeuta. Ela faz um movimento passivo de erguer, de fazer a abdução, né, do quadril, e a mão cranial dela aqui, ela empurra o trocante para baixo. Então, ela trabalha a osteocinemática associada ao artrocinemático. Olha que técnica fantástica. Você também tem uma resposta aí muito rápida. Aqui é uma outra técnica também para você ganhar extensão de quadril. Uma técnica bem legal, ó, deixa o paciente decúbito ventral. Aí você vem bem aqui na linha glútea e você vai empurrar a articulação coxo-femoral sentido maca, né? E a mão cranial, a mão caudal do paciente, do terapeuta, o paciente fica ganhando extensão. Então, o paciente faz um movimento de osteocinemática sentido extensão associado a uma mobilização articular. Esse é uma outra técnica de mobilização articular, que é a mobilização da cabeça da fíbula, para você trabalhar aí movimentos do joelho, né? Então, você deixa o paciente deitado em decúbito dorsal, você deita o paciente, e aí você vai com o dedo em pinça e você realiza aí uma translação anterior e uma translação posterior da cabeça da fíbula, tá? Para você ganhar também amplitude de movimento do joelho. Esse é uma técnica passiva também para deslizamento de patela, uma técnica bem simples que o paciente tem um resultado muito positivo quando ele recebe essa técnica. Você deixa o paciente deitado em decúbito dorsal e você trabalha aí deslizamentos caudal, deslizamento cranial, deslizamento medial e deslizamento lateral da patela. Pacientes que sofrem, por exemplo, da síndrome femoropatelar, que é a principal condição clínica que compromete o joelho, o paciente ele responde muito bem a esses deslizamentos. Tanto é que, segundo o último guideline, que é o guia de recomendação aí para o tratamento de joelho, essa técnica de mobilização patelar é tida como uma técnica do tipo A, tá? Todos os terapeutas devem utilizá-la, né? Para você ganhar mobilização do joelho, amplitude de movimento do joelho e também alívio de dor, tá? Deslizamento da patela. Essa é uma técnica muito legal também, que é uma técnica de tração, né? Conhecido como técnica da distração do joelho. Então, repare que o paciente está fazendo. Ele está fazendo uma tração. Uma tração. Ele segura na coxa do paciente e segura na perna do paciente. Aí ele puxa
e aumenta a linha articular entre a tíbia e o fêmur. Tá? É uma técnica global aí para você ganhar amplitude de movimento do joelho. Tá? Então, é uma técnica também bem interessante aí para você trabalhar com o paciente que sofre de dor no joelho, né? Paciente que ficou muito tempo imobilizado, perdeu a amplitude de movimento, tal. Aqui nós temos os deslizamentos anteriores, né? Então, por exemplo, você deixa o paciente deitado de barriga para baixo, decúbito ventral, você vai segurar aqui na perna do paciente e vai trazer para frente a perna do paciente. Então, é um deslizamento anterior. Quando você faz esse deslizamento anterior, você aumenta a extensão do joelho. Quando você vai... É que não tem a outra imagem aqui, mas quando você faz um deslizamento posterior, você ganha movimento de flexão do joelho. Isso é puramente biomecânica, pessoal. Então, novamente, se você faz um deslizamento do joelho anterior, você traz o joelho para frente, como está mostrando essa imagem aqui, você ganha extensão do joelho. Se você faz um deslizamento posterior, aí você tem que colocar o paciente de barriga para cima, né? Você ganha a flexão do joelho, tá? Isso é puramente biomecânica. Aqui nós temos alguns movimentos do tornozelo, tá? Esse é um movimento, tem dois movimentos que são os movimentos mais clássicos aí do tornozelo de mobilização articular. Esse primeiro é que você deixa o paciente em decúbito dorsal, né? Aí você vai estabilizar o maléolo medial e o maléolo lateral você vai fazer uma mobilização sentido maca, tá? É uma mobilização conhecida como mobilização antero-posterior, porque você mobiliza de anterior para posterior, tá? Deslizamento antero-posterior do tornozelo. E tem a distração talocrural, tá? Que é a mobilização mais conhecida do tornozelo. Você deixa o paciente em decúbito dorsal, você entrelaça os dedos e você faz uma tração. Nossa, Danilo, mas ela é igualzinha à técnica do quadril. Isso, é igualzinha do quadril. Tanto é que quando você trabalha aqui o tornozelo, você trabalha de forma indireta o quadril que está lá em cima. Você faz... Na verdade, essa técnica, você trabalha a tração. Você tem um aumento da interlinha articular de todo o quadrante inferior. Quando você puxa o pé do paciente dessa forma, você trabalha a tração do tornozelo, você trabalha a tração do joelho e você trabalha a tração do quadril. Por isso que é uma técnica muito clássica aí para os pacientes que sofrem de patologias degenerativas do quadrante inferior. Essa é uma técnica chamada deslizamento posterior talocrural, tá? É para você ganhar dorsiflexão. Então, por exemplo, quando você tem uma limitação na dorsiflexão, geralmente são aqueles pacientes que tiveram uma instabilidade crônica do tornozelo. O paciente sofreu um entorse em algum momento da sua vida e não tratou. E ele ficou com uma limitação no movimento de dorsiflexão do tornozelo. Então, você deixa aí o pé do paciente para fora da maca, você estabiliza a perna do paciente, estabiliza o pé do paciente e faz um vetor de força sentido posterior, como mostra a imagem aqui, ó. Uma mobilização posterior do tornozelo. Você realizando essa mobilização posterior do tornozelo, você ganha um movimento aí de dorsiflexão. Nós temos a distração subtalar, né? Lembrando que a articulação subtalar ela é responsável pela pronação e pela supinação do seu pé. Então, se você tem uma limitação de pronação e supinação, você deve trabalhar a articulação subtalar. A gente deixa o paciente também com o pé para fora da maca, né? Estabiliza o calcâneo do paciente e faz um movimento de tração. Tá? Faz um movimento de tração para aumentar ali a superfície articular entre essa articulação subtalar. Aí você ganha amplitude de movimento para pronação e supinação.
Ou supinação e pronação, né? Aqui é o deslizamento medial subtalar, né? O movimento de eversão. Deixa o paciente em decúbito lateral e vai fazer o movimento para subtalar aí. Vai estabilizar a perna do paciente, pode colocar ali uma toalha, né? Para não machucar aí a perna do paciente. Estabiliza o calcâneo e empurra sentido solo, sentido chão. E aqui, se você virar o paciente, né? Aqui, ó, tá vendo? O paciente está em decúbito lateral, só que, ó, repara o hálux, tá voltado para o chão. Aí, se você vira o paciente e deixa o hálux voltado para cima, você trabalha a inversão, tá? Então, para você trabalhar a eversão, você deixa o hálux voltado para baixo. Para você trabalhar a inversão, você deixa o hálux voltado para cima. Aqui nós temos os deslizamentos dos ossos do tarso. São movimentos aí que te auxiliam no movimento de flexão plantar, tá? Deixa o paciente decúbito ventral, realiza a flexão do joelho e trabalha a mobilização aqui. E sempre, pessoal, sempre seguindo esse raciocínio de mobilização grau 1, mobilização grau 2, mobilização grau 3, mobilização grau 4, e você pode trabalhar as técnicas de manipulação grau 5. Aqui nós temos o deslizamento posterior dos ossos do tarso também, só que agora é para ganhar dorsiflexão, tá? Você deixa apoiado aí o pé do paciente, a planta do pé do paciente na maca, tá? E trabalha aí os movimentos dos ossos do tarso, tá? Agora você faz uma pressão sentido maca. Aqui nós temos os movimentos de tração ou distração, tá? Das falanges do pé, tá? Das articulações interfalangianas, metatarsofalangianas e tarso-metatarsal. Então, reparem que a mão do terapeuta aqui está estabilizando aqui o pé do paciente, né? E com a mão cranial, o terapeuta aqui, ele faz uma tração. Ele puxa o dedo, tá? Literalmente, ele faz uma tração para aumentar a amplitude de movimento, para aumentar a interlinha articular. Reparem que a maioria dos movimentos, pessoal, a maioria das técnicas aqui dessa aula de exercício passivo, ela é voltada para mobilização articular, né? O livro digital de vocês, ele é voltado para as técnicas de mobilização articular, mas nós não vamos apenas aprender mobilizações articulares. Eu vou passar para vocês as mobilizações articulares, as técnicas da artrocinemática e vou passar também as técnicas da osteocinemática. Beleza? Vamos trabalhar essas duas linhas aí. Ó, as técnicas da ósteo aqui. Então, a gente vai trabalhar o membro inferior, a articulação do quadril, flexão, extensão, abdução, adução. Todos os movimentos da articulação. Articulação do joelho, flexão, extensão. Articulação do tornozelo, metatarsofalangiana e as interfalangianas. Tá? Esse é o nosso roteiro aqui de aula prática, tá, pessoal? Nosso primeiro roteiro de aula prática. Dependendo da quantidade de alunos, como uma turma bem reduzida, né? Geralmente eu leciono para vocês 3 aulas na noite, né? Dá para a gente trabalhar e ficar aí, por exemplo, as 4 aulas e a gente consegue matar, né? Finalizar esse conteúdo numa noite. Obviamente que sem correria e tal. A gente consegue terminar aí quadrante superior e quadrante inferior. Dúvidas, pessoal? Querem me perguntar algo? Tranquilo? Depois eu vou gravar para vocês o áudio aqui para explicar a atividade formativa, tá? Elaboração de um projeto de ginástica laboral. Tá? Eu faço isso, acho que hoje à noite ainda, mais à noite, ou amanhã cedo.
Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, no primeiro semestre, eu não participei de nenhum trabalho em grupo. No caso, o professor já está formado em grupo certinho, né? Porque eu estou sem grupo. Você tem que conversar com alguém da sala aí para eles colocarem em algum grupo. Ah, tá bom. Depois eu falo pro pessoal lá, daí o pessoal vê certinho. Tá bom. Alguém me quer. Beleza, então, pessoal? Por hoje é só, a gente está finalizando. Então, eu falei para vocês, toda semana a gente vai discutir algum roteiro de aula prática, tá? Essa semana a gente fez exercício passivo, semana que vem a gente vai... Semana que vem a aula é um pouquinho mais demorada, né? Porque tem mais... O roteiro é um pouquinho mais longo, tá? Porque tem exercício resistido, tá bom? Aí semana que vem a gente faz novamente aí essa discussão aí de roteiros de aula prática. Beleza, pessoal? Tranquilo? Boa noite aí, bom descanso a todos, tá? Qualquer dúvida aí, pessoal, vocês vão me posicionando por aqui, tá? Pelo WhatsApp, por e-mail, fiquem à vontade. Boa noite, professor. Valeu, um Boa noite, abraço. professor. Boa noite. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.